Irmão Pedro, não está na roda de domingo, ele falou claramente, 3 vezes, expressamente, para quem quisesse ouvir, o Lula é o nosso parceiro. Claro que é. Ele é o nosso parceiro. É nítido isso. Ele é. Lula odeia. Então, da mesma maneira que você pega pessoas, porque não existe um movimento, da mesma maneira que fala, o MST é um movimento social, né? Por isso que não tem CNPJ. Então, todo mundo pode usar a bandeira do MST. Eu falo, eu não quero ser MST, vou usar a bandeira. Tudo bem. A partir do momento que você não fez lá o CNPJ, e a lei que o Lula alterou o Código Civil em 2010, fala que qualquer pessoa, para qualquer coisa, pode criar um CNPJ. Né? Claro, com finalidades legais, obviamente. Então, você cria um CNPJ, aí você condena quem usa a tua bandeira e fala, não, você não faz parte do meu grupo, não. Sai fora, você está cometendo crime. Da mesma maneira, é a pessoa que usa a camiseta do Brasil, a bandeira do Brasil enrolada no corpo, né? Quando você usa, você usa. Você não pode dizer, ela usa porque quer. Então, da mesma maneira que se tem essa leniência, essa tolerância com o MST e não se relaciona a ele, ao presidente Lula, deve-se ter, se o direito, se a estátua da justiça tem uma venda no rosto, não é à toa. Não é à toa. Tem-se que ter esta tolerância com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque, afinal de contas, qualquer um pode pegar e enrolar a bandeira do Brasil no corpo. Não, mas ele incitou. Né? Ou os dois... E subscreveu no dia 10. Ou os dois têm que ser ouvidos e tratados da mesma maneira. Não. Claro que sim. Permita-me... Você leva o líder supremo do MST no seu avião? Mas ele não... E ele faz convocações. Mas, o Lula não Agora fez são 14 horas dele. e 29 minutos. Repita. 14 horas e 29 minutos. Pessoal, não foi o próprio Lula que fez a convocação. No caso do Bolsonaro, ele mesmo. Então, a gente tem aí a figura da autoria, a materialidade e a autoria. No caso do Lula, ele só tem uma pessoa acompanhando uma comitiva dele de viagem. Isso não quer dizer que ele está corroborando, que ele está incitando, que ele está... Não, mas ele está que estava fazendo seu avião presidencial. Mas ele é uma viagem cara. Mas aí vamos, já que a gente está olhando para trás para falar de Bolsonaro... Ele não está na internet, gente, falando, olha, eu apoio o MST, pode invadir, mas ele levou para a China, ele levou para a China o chefe... Mas a pessoa da comitiva dele fez isso. Não, só deixa eu falar uma coisa. Ele levou o Stedley para a China. E na China, onde você diz que ele não fez apelo nenhum... Foi, porque tem um monte de empresários que não foi. Na China, o Stedley fez um pronunciamento convocando as invasões numa viagem que o Lula bancou. Não foi o Lula. Mas ele estava sob a tutela. Nunca, mas peraí, nunca é o Lula, meu amor. Nunca é o Nunca Lula. sabe Isso, Lula, ele é... Então, o Bolsonaro que tivesse essa Mas agora, quando você leva... Espera aí, quando você leva no teu aviãozinho alguém que faz a incitação ao crime, que mensagem você passa? Não foi no mesmo avião. Não, mas peraí, Elaine, aí tu tá com uma boa vontade. Ele tá na mesma comitiva, Elaine. Não, tudo bem. É uma comitiva que tinha 73 pessoas. Pra que você vai... foi pra internet dizer pras pessoas que, inclusive... Precisa? Mas se a gente for olhar pra trás... Não, mas sim, a gente sabe... Por exemplo, se eu fizer uma festa, não, eu convido o André do Rap pra ir pra lá. Convido o André do Rap. Eu quero pá. Né? Abraço, beijo, André do Rap. Ganho uma BMW do André do Rap. Aí vai falar, não tem nada a ver com o André do Rap. Mas, Pavinato, a gente está falando aqui, um dos pontos que eu toquei aqui, aí, já que a justiça não faz a mesma equiparação, aqui eu vou fazer. A gente está falando que chamaram o Bolsonaro para depor por causa do vídeo de 10 de janeiro, e o que eu argumentei aqui foi justamente que estão olhando para trás, né, pela incitação que o Bolsonaro fez em relação ao resultado das urnas. Então, o vídeo de 10 de janeiro é uma desculpa para ele ir lá depor, né? Óbvio que tem a sua culpabilidade, ok, deixa para a justiça. Mas aí vamos falar do Lula, então, para fazer a mesma equivalência. Vamos olhar para trás, então. A gente não está olhando para trás para falar do Bolsonaro, vamos olhar para trás para falar do Lula. No período eleitoral, o Lula falou que o agro era direitista e fascista.
Aí, como o Thiago falou aqui, na viagem para a China, o Stedley estava lá. Se tu olhar para a história atrás do Lula, como a gente está falando aqui, que estão olhando para trás do Bolsonaro, então vamos olhar para trás do Lula. Tem registros na imprensa do Lula, lá em 1990, nos anos 2000, mandando o MST invadir terra produtiva. Aí depois, quando ele é candidato à eleição, ele fala que o agro é direitista e fascista. Então, vamos olhar para trás da história do Bolsonaro? Vamos analisar tudo que o Bolsonaro fez? Vamos olhar para trás do Lula também. Então, toda a conexão histórica do Lula com o MST, ela diz outra coisa. A conexão histórica do Bolsonaro com... São 14 horas e 32 minutos e a gente está discutindo aqui a responsabilidade, né, dessa figura que foi criada, não, estão tentando criar, do muso inspirador de criminosos. Ô, Pavi, o que me surpreende no Lula, tá, até respondendo um pouco a Elaine, é que eu acho que ele faz tudo sabendo que nada vai acontecer. Porque é aí que me assusta, porque ele leva para a China não só o Stedley, que já é um absurdo, que é o chefe da MST, um movimento criminoso, como a gente já falou aqui várias vezes, cometendo um crime na comitiva do Lula, onde ele incita as invasões. Ele diz, as invasões vão acontecer não apenas em abril, vão acontecer o ano inteiro. Ele diz isso da China, onde ele está sendo e bancado pelo Lula. Ele está sendo lá bancado pela comitiva do Lula, que tinha ainda 2 sindicalistas. Eu pergunto, o que essas pessoas vão fazer na China? O Stedley não vai invadir terra, senão ele vai ser até morto se ele invadir terra na China. Da mesma maneira que estão tentando tem mais falar... coisa que o Bolsonaro, se eu vou voltar para você, é que eu quero pegar o gancho no que você falou. O Bolsonaro tinha a obrigação de falar alguma coisa do 8 de janeiro. Ele já não era mais nada. Ele falou antes. Mas ele já não é mais nada. O Lula é presidente ainda, pelo que me consta. Sim. Ele é presidente. Mas então, se a pessoa que está do lado dele fala assim, ó, nós vamos invadir. Ele, como presidente da República, tem que zelar pelo país e falar, não faça isso. Mas não falou na Ele tem obrigação dele, funcional. Não com ele. Deixa eu te falar, é a mesma coisa se eu agora aqui cometer um crime. Vai ser a direção da Jovem Pan que vai me prender? Não, é a polícia. Não, prender não, te repreender. Não, então, primeiro vai te deixar de lado. Não. É uma obrigação de quem tem a obrigação de proteger o Brasil, de garantir que a economia vai ser boa. É o presidente, a figura do presidente é que solta a verba para tudo isso. E ele não repreendeu, devendo, porque ele deve, porque ele é o presidente da República. Mas ele fez lá incitando a invadir terra, matar gente. Não, matar gente não, invadir já é crime. Terra, que já é crime. Não. Você não viu o vídeo? Não, eu sei, mas peraí. Você não viu o vídeo? Do Stedley. Stedley. Que ele fez na China, você não viu? Não, não vi. Ele fala pra Alemão, você acha aí, o Thiago vai falar mais um pouco e a gente vai rodar daqui a pouco. É isso não, porque eu só queria complementar, porque o Lula parece que ele faz tudo na maior cara de pau, sem levar em conta o que o povo vai achar. Porque a gente já vê que o movimento dos trabalhadores sem terra, que é um movimento criminoso, está fazendo o que quer. Está, sim, dando até coletiva de imprensa. Eles dão coletiva de imprensa, eles viajam para a China, ou seja, é o Lula deixando claro, eles podem fazer o que eles quiserem. E, além disso, tudo que o Lula já fez e que nada acontece, como você diz, Pavinato, ele não é convocado a depor como é o Bolsonaro, porque ele já pediu sigilo de imagens e depois ele diz que não sabia dessas imagens. Como uma pessoa não sabia de imagens, que ele pediu um sigilo, voltando também a 8 de janeiro. Ele fez ironia a uma ameaça de morte a autoridades públicas. O que aconteceu com o Lula com aquelas ironias? Nada. Então, olha tudo que o Lula já deveria ter deposto, já deveria ter sido convocado para falar e nunca foi. A gente está falando de um cara que apoia o crime das invasões de terra, porque ele leva o chefe para a China. A gente está falando de um cara que respeita a coletiva de imprensa para o MST. A gente está falando de um cara... Atende o MST. Atende o MST. Tem como representante. O que eu estou dizendo é, o Lula tem vários motivos, Elaine, para estar depondo também. Agora, fazer uma complementação do que o Thiago está falando aqui. Ó, e se não for o Lula, o Haddad... O Haddad, no ano passado, nas eleições, disse o seguinte, quando ele concorria para o governo. Ele olhou para o MTST, o sem-teto, e falou, se vocês verem um imóvel desocupado, podem entrar, mandem uma cartinha para mim que eu desaproprio. O Haddad falou em cima de um trio elétrico isso.